Bom dia, pessoal do sétimo ano. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? E vamos dar início aqui à nossa quarta apostila, tá bom? Nossa quarta apostila, nós vamos estar estudando as formas de propagação do calor e o equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, tá? O que são as formas de propagação do calor, né? É como o calor se manifesta, né, dentro dos corpos, né, no ambiente, né, e isso gera um equilíbrio, tá? Um equilíbrio termodinâmico que sustenta a nossa vida nesse planeta, ok? Vamos dar início aqui na primeira parte, ó. As formas de propagação de calor. A situação de aprendizagem 2, formas de propagação do calor, tem o objetivo de fomentar uma discussão sobre o uso dos temas calor e frio, certo? E sobre os processos que envolvem aquecimento e resfriamento, tais como os que mantêm o equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra, tá? Então nós vamos estar usando assim, nós vamos estar diferenciando, né, o que é calor, o que é frio, né? O que é sensação de calor, sensação de frio, o que é temperatura, tá? Nós vamos estar trabalhando essa parte nesse primeiro momento. Aí fica a fotinha aqui, ó, atividade 1. Cadê o calor? Aonde que vocês veem o calor aqui, né? Ó, na maioria das vezes, quando falamos sobre algo relacionado ao calor ou ao frio, usamos frases do tipo: eu estou com um calor danado. Este cobertor é quentinho. Hoje está muito frio. A fim de entender melhor os conceitos e processos que envolvem transferência de calor e equilíbrio térmico, é importante utilizar as fontes de pesquisas indicadas pelo professor para aprofundar seus estudos. Bom, vamos fazer a leitura de um textinho agora para a gente poder elucidar o que são essas palavras que a gente usa muito, calor e temperatura. Realize com atenção a leitura do texto a seguir. Quando falamos sobre questões ligadas a calor e temperatura, como clima, diferentes tipos de roupa, etc., tudo que nos leve a pensar sobre a importância e a presença do calor no dia a dia, podemos também investigar as propriedades térmicas de diferentes materiais. Por exemplo, no caso de uma noite fria, podemos nos perguntar: um cobertor esquenta mais que um lençol? O frio, materializado no senso comum como um ente oposto ao calor, deverá ser entendido como o resultado de uma troca de energia, de uma perda de calor. A sensação térmica correspondente a sentir-se frio está relacionada à queda da temperatura do corpo ao ceder calor para o outro corpo ou para o ambiente, que apresente temperatura mais baixa. Quanto aos materiais, é possível contrapor, por exemplo, roupas de inverno e de verão, levando a entender que o cobertor não esquenta, pois não é uma fonte de calor. O que ele faz é isolar melhor o corpo, diminuindo os processos de troca de calor e, consequentemente, mantendo o corpo quente por mais tempo. Registre em seu caderno sua compreensão inicial sobre o que significa calor e o que significa temperatura. Cite exemplos. Ok, gente? Vamos abrir o caderno aí de ciências, tá? E vamos desenvolver essa primeira atividade nossa aqui, ó, tá bom? O que deu para vocês entender aqui, ó? O que significa calor e o que significa temperatura, pessoal? O que é o calor e a temperatura, tá? Agora, atividade 2. Calor, temperatura e sensação térmica. Faça a leitura do texto a seguir, né? Calor, temperatura e sensação térmica.
Aí nós temos aqui uma xícara, né? A gente já vê o vaporzinho aqui de água quentinho. Como está o seu dia hoje? Está calor? Está frio? E a roupa que você está usando? É um agasalho pesado, quentinho? Ou uma camiseta fresquinha, leve? Você certamente utiliza os termos quente, frio, calor e temperatura em diversas situações do seu dia a dia. Eles surgem quando queremos nos referir a roupas, clima, comidas, etc. Acontece que não fazemos uma distinção clara dos significados desses termos. Na maioria das vezes, usamos as palavras calor e temperatura como se tivessem o mesmo sentido. Será que elas têm o mesmo significado? Será que eles se referem às mesmas coisas, aos mesmos fenômenos? Para responder a essas perguntas, é preciso que você entenda o que é calor. O calor está profundamente ligado a todos os processos naturais e artificiais presentes em nossa vida. E, de maneira indireta ou indireta, você sempre o encontra. Entendê-lo permite que você compreenda como esse conceito tem a ver com o que passa em sua casa, nas indústrias e na própria natureza. Tá joia, gente? Então, o nosso objeto de estudo é esses termos. O que é o calor, né? O que é a temperatura, tá? O que é sensação térmica, joia? Então, o que é o frio, tá? Então, gente, quente, frio, calor e temperatura, a gente utiliza frequentemente esses termos, tá? São termos que a gente utiliza, né, para trabalhar essa parte, tá? O que é o calor? O calor é uma sensação, né? É uma sensação térmica, igual o frio. Também é uma sensação térmica, certo? Já a temperatura, não. A temperatura é uma unidade de medida, tá? A gente consegue quantificar com temperatura. O calor e o frio a gente consegue dizer assim, ó, hoje está mais quente, hoje está mais frio, hoje está um calor danado, tá? Então são questões ligadas à sensação térmica. Já a temperatura, né? A temperatura ela já tem um significado diferente, tá? A temperatura ela mede o fenômeno calor, né? O fenômeno frio, tá? A temperatura ela te dá, ela tem um grau de manifestação, ela consegue medir, tá? Então quando dizemos assim, hoje está frio, a temperatura está a 5 graus, né? Hoje está muito quente, está chegando nos 40 graus, né? Entendeu? 40 graus é a temperatura, é uma unidade de medida, certo? Então, entender essa parte, a gente começa a ver como é que funciona a nossa casa, né? A gente vê como as indústrias funcionam e até a própria natureza, tá? Tá joia? Vamos lá. Atividade 3, a previsão do tempo. Observe a imagem da previsão do tempo para responder aos questionamentos a seguir, tá? Então tá aqui, gente, ó. A gente tem aqui uma fotinha dessas empresas que fazem a previsão do tempo, né? Tá colocando aqui para nós, ok? Várias informações, olha lá. A temperatura, 30 graus Celsius, a cidade, Soalheiro, né? Soalheiro não, gente. Ó, São Paulo, né? Ó, a umidade do ar e o vento aqui embaixo, tá? Então, vamos dar nessa atividade agora, nós vamos ver todas as informações que tem nessa previsãozinha do tempo para responder as questões, tá? A primeira. Que dados estão registrados na imagem acima, tá? A gente passa aqui, ó, nós temos o nome, não é? Ó, nós temos
temperatura, a sensação térmica, lá, ó. Temperatura e sensação térmica, temos valores diferentes. A temperatura que está sendo medida e a sensação térmica, porque está muito abafado, muito quente, então nos traz como se fosse uma sensação acima do que está, certo? Então, que dados estão registrados na imagem acima? Então, são todos esses, ó. Temperatura, velocidade do vento, a sensação térmica, o valor da temperatura em graus, tá? Então, ó, como é que ficou bacana já aqui. Que diferença há entre temperatura e sensação térmica? Qual que é a diferença que tem aqui? Explique, tá? Por que a sensação térmica aqui é maior do que a temperatura? Acabei de falar para vocês, tá bom? Então explica para nós aqui. Por que a sensação térmica na imagem é diferente da temperatura real? Por que, gente? Dá uma pensadinha aí. Por que a sensação térmica na imagem é diferente da temperatura real? Que fatores influenciam a sensação térmica do ambiente, tanto no verão quanto no inverno? Que fatores influenciam a sensação térmica do ambiente, tanto no verão quanto no inverno? Por que o ventilador deixa o ambiente mais fresco? Por que costumamos nos abanar no verão? Né? Por que alguns cômodos de uma casa aparentam ser mais frescos ou mais abafados? Qual é a diferença entre eles? Por que sentimos frio? O que nos indica que algo está quente ou frio? Qual será a temperatura de um corpo, de um copo de café bem quente e de um refrigerante bem gelado? Pesquise as escalas termométricas mais usadas no mundo e a origem de cada uma delas. Olha, gente, essa aqui é uma pesquisinha bacana, tá? Então, pessoal, ó, são 10 perguntinhas simples de respostas curtas, tá? Essa primeira parte. Todas elas estão trabalhando essa parte da sensação térmica. Então, a sensação térmica é aquilo que a gente está sentindo, tá? Tá quente, tá frio, ó, fui dormir, tava calor. De madrugada eu abri a janela para ficar mais fresquinho, para entrar um ar, né? Aí esse ar tirou aquela coisa quente, deu uma baixada na temperatura, ó, relacionando sensação térmica e temperatura. Então, sensação térmica é aquilo que a gente está sentindo e a temperatura é aquilo que é medido, tá? Então tem um termômetro, com o termômetro a gente mede a temperatura e a sensação térmica é aquilo que a gente sente mais frio, mais quente, mais ameno, tá? Desculpa. Então fica essas 10 perguntinhas para vocês relacionarem. E as escalas termométricas, né? Nós temos a escala Celsius, Fahrenheit, tá? Vamos procurar direitinho, tá bom? Agora vamos para a atividade 4. Quem libera mais calor? Ó, vocês vão fazendo, dá uma parada no vídeo, resolve essas 10 perguntas. Depois de resolver as 10 perguntas, nós vamos para a atividade 4, tá? Quem libera mais calor? Diferença entre temperatura e calor. No dia a dia, estamos constantemente em contato com objetos ou ambientes que nos provocam a sensação de quente ou frio, percebendo diferentes temperaturas. E é comum usarmos as palavras calor e temperatura, sem deixar claro a diferença que existe entre as duas. Algumas expressões podem até apresentar as palavras com seus conceitos trocados, como no caso da expressão "Como está calor hoje?", em que se usava a palavra calor para expressar a temperatura do ambiente. A partir disso, se deduz que as sensações de quente e frio que temos também não são sensações de calor, e sim de temperatura. Tá? Experimento: calor e temperatura. Objetivo: introduzir os conceitos de calor e temperatura, mostrando a diferença entre ambos. Os materiais. A gente precisa de 2 recipientes.
Nós vamos pegar 2 garrafas de plástico PET, tá? Usadas como refrigerante, nessas garrafas de 2 litros. Um copo de tamanho médio, 3 copos de água, 8 cubos de gelo, uma colher de sopa e uma tesoura. Procedimento. Tá? Esse experimentinho nós vamos fazer 2 potes. Ó, imaginem aqui, nós temos 2 descartáveis, nós vamos cortar 2 potes ao meio, tá? O mesmo tamanho os dois, para a gente fazer esse procedimento aqui, ó, tá? Colocar água, gelo e aí nós vamos mergulhar a mão aí dentro para sentir a sensação térmica e tentarmos discernir o que é temperatura, né? O que é frio, joia? Então, procedimento. A ideia é colocar a mesma quantidade de gelo em 2 recipientes com quantidades diferentes de água, na mesma temperatura. Chamamos de A o recipiente com menos água e de B aquele com mais água. Corte 2 garrafas de refrigerante em uma altura acima do meio. Coloque um copo de água em um recipiente e 2 copos de água no outro. Aqui, ó. Em um você põe um copo e no outro você põe 2, tá? Coloque 4 cubos de gelo dentro de cada recipiente. Aí aguarde, tá? Cerca de 2 minutos. Retire com a colher o gelo que ainda sobrar. Oi, desculpa, gente. Coloque uma mão dentro de cada recipiente. Ok? Coloque uma mão dentro de cada recipiente. Se trocarmos as mãos de vasilha constantemente, sentiríamos melhor a diferença de temperatura entre ambas. Olha lá. Não é isso, gente? Ó. Então, tá o gelo aqui dentro. Deu 2 minutinhos, tira o gelo fora, aí põe a mão direita em um e a mão esquerda no outro. Aí agora inverte as duas mãos. Põe a esquerda no A e a direita no B. Tá? O que vocês vão sentir? Tá? Vocês vão estar sentindo uma manifestação de temperatura. Então, joia? A gente vai sentir que um tem uma temperatura diferente do outro, certo? Está manifestando a sensação térmica, tá joia? Então, após a realização do experimento, responda os seguintes questionamentos. Ó, após algum tempo, o que poderá ser observado nos recipientes A e B em relação à temperatura? O que vocês observaram? Vamos colocar lá. No recipiente a temperatura estava dessa forma, né? Vocês vão responder. E no B, né? O que é que vocês observaram no A e no B? Tá? O gelo era o mesmo, certo? Supondo que o gelo absorve a mesma quantidade de calor nos 2 recipientes, deduz-se que a água do recipiente A perde a mesma quantidade de calor que a água do recipiente B. Sendo assim, explique o fato de a temperatura ser menor no recipiente A. Tá? Por que a temperatura foi mais baixa no recipiente A? Que dá uma observada. O que acontece? Se os 4 cubos de gelo eles absorvem a mesma temperatura, por que no recipiente A ficou mais frio do que no B? Tá joia? Então explica aí para mim nessa parte, tá? Eu vou colocar elas no Google Forms. Vamos fazendo as questões do lado, tá bom? Assim que vocês terminarem as questões, aí eu vou passar por Forms na próxima semana, tá? Então, ó, parem aí, façam. Eu vou dar continuação nessa outra parte, mas vocês terminam primeiro essa atividade. Calor e temperatura. Calor versus temperatura. Olha lá o rapazinho aqui de máscara, 39 graus, né? A chaleira, fogo, vapor. A temperatura é uma grandeza física que informa o quanto um objeto está frio ou quente, ou seja, quanto maior a temperatura, mais quente está o objeto. Considerando que a matéria é formada por moléculas que diferem umas das outras pelos átomos que as constituem, a temperatura é, então,
a grandeza que reflete, em média, o grau de agitação e o movimento das moléculas que formam um corpo qualquer. Quanto mais agitadas estão as moléculas e os átomos de uma substância, maior é a sua temperatura. Cada substância é formada por moléculas diferentes, que por sua vez são constituídas por diferentes átomos que as caracterizam. Essas moléculas não ficam paradas, elas se movimentam continuamente, de forma desordenada, sempre interagindo ou colidindo quando estão muito próximas umas das outras. Portanto, a temperatura de um objeto ou meio é a medida do nível de agitação de seus átomos e moléculas, enquanto calor ou energia térmica é a quantidade de energia envolvida nessa agitação molecular. Logo, calor é a energia térmica em movimento, passando de um corpo para outro. Tá? Então, nós temos dois corpos. Vamos entender essa parte. Nós temos um corpo quente e um corpo frio. Aí encostamos os dois, tá? Então, o calor que está aqui no corpo quente, ele tende a passar, né, do quente para o frio, ok? Olha lá, extremidades mais quente e extremidade menos fria, tá? Então, o calor tende a passar do mais quente para o mais frio, tá bom? Nessa extremidade quente e extremidade fria. Tá joia, gente? Então, essa apostila é isso, tá? A gente discernir o que é temperatura. Então, temperatura é uma unidade de medida para calor, para frio, tá? Ó, calor, uma sensação térmica. Ó, hoje está muito quente, é uma sensação térmica, tá? Então, calor, frio são as variações, né, que a gente tem para medir a sensação térmica, tá bom, gente? Então, essa aí, essa apostilinha, tá? E vamos desenvolvendo ela devagarinho. Na próxima semana eu passo para vocês o Google Forms, tá bom? Fiquem com Deus e Deus abençoe.